Olá a todos, eu sou o professor Felipe Lopes, da Universidade Federal da Paraíba, e venho apresentar para vocês esse trabalho que foi publicado no SNPTE desse ano. Então ele é o segundo artigo da série Trabalhos no SNPTE, aqui do canal FL Professor. Ele tem título Avaliação de esquema de sensoriamento de custo reduzido para aplicações de localização de pautas em linhas de transmissão HVDC. Bom, então o que nós sabemos aqui a respeito dos links HVDC hoje instalados no Brasil é que são linhas muito extensas. Então, se nós pegarmos essa linha de transmissão do Madeira, por exemplo, ela trabalha ali em um bipolo de mais ou menos 600 kV contínuo, né? Ou seja, uma tensão contínua de operação, um sistema em corrente contínua, e tem uma extensão de aproximadamente 2.450 km. É uma extensão realmente muito significativa. Então, nesse contexto, a localização de faltas acaba sendo um grande desafio. Então, se já é desafiador trabalhar com a linha desse porte, esse procedimento fica ainda mais difícil de executar quando nós consideramos algumas particularidades desses sistemas que nós temos verificado em algumas linhas HVDC, não só no Brasil, também em outros países. Então, por exemplo, às vezes o próprio bipolo, quem tem aquele bipolo é um determinado agente, mas as estações conversoras são de outro agente. Nessa figura eu exemplifico aqui um caso, por exemplo, em que o bipolo seria de um agente B, por exemplo, mas ele não seria detentor das estações conversoras, e aqui em um segundo bipolo, por exemplo, você teria um agente A que detém as estações conversoras do outro bipolo, mas não as da linha de sua propriedade. Então, qual é o problema nisso? Quando acontece um curto-circuito, uma falta permanente, e que o sistema desliga, você tem que executar ali a localização de faltas o mais rapidamente possível, exatamente para evitar que o sistema fique desligado por tempos prolongados, por períodos prolongados. Então, existe uma grande preocupação em ter prontamente disponíveis medições. Entretanto, nós entendemos que de agente para agente, por melhor que sejam as relações, existirá sempre alguma espécie de burocracia, algum tempo para conseguir aquelas medições quando você não é o próprio proprietário dos equipamentos de medição. Então, o que estava acontecendo nesse caso é que os detentores das linhas, quando precisavam localizar faltas, precisavam pedir autorizações para os agentes donos das estações conversoras. Isso acabou que, em algumas situações, se percebeu que isso poderia dificultar o procedimento de localização de faltas, no sentido de deixar ele um pouco mais lento. Então, o que se pensou foi o seguinte: em cada terminal dessa linha, próximo às estações conversoras, você colocaria ali, então, medições em colunas capacitivas, onde seriam colocados TCs para medição de transitórios nessa coluna capacitiva. Tá? Então, isso é feito aqui no terminal retificador, isso é feito no terminal inversor, e acaba que você não utiliza mais as medições dos sensores nos terminais e passa a olhar apenas as medições de STC. Essa é uma solução que é hoje empregada, por exemplo, no link HVDC do Madeira, que aí é Madeira detentora, né? Então é participante aqui desse trabalho, inclusive. Então, basicamente, eles usam hoje um TC da marca Bergóis, da classe CTF 0.1, e aí esse TC mede correntes nessa coluna capacitiva, que então envia esses sinais medidos para uma placa de detecção de transitórios. Então, essa solução ela foi desenvolvida basicamente para identificar as primeiras frentes de onda, visando a aplicação do método clássico de dois terminais. Mas será que podemos mesmo fazer isso? Então vamos entender um pouquinho melhor o que acontece nesse TC. Se vocês pensarem, qualquer onda que se propaga de tensão na linha e que chega aos terminais, quando ela chegar naquele banco de capacitores que vai estar no terminal, né? Ou seja, você não está pegando medição do sensor, mas está ali instalado no terminal, o capacitor. Então, esses transitórios de tensão, eles acabam se convertendo em transitórios de corrente, porque a corrente em um capacitor, basicamente é o produto da capacitância desse capacitor vezes a derivada da tensão. Se vocês pensarem, a operação derivada é por si só um filtro passa-altas. Então, o que se enxerga na forma de onda dessa corrente, basicamente é uma versão filtrada dos transitórios de tensão, com um ganho proporcional aqui à capacitância da coluna capacitiva. Então você tem, no final das contas, uma representação dos transitórios de tensão que podem ser utilizados para fins de localização de faltas. Então hoje, como eu falei para vocês, a solução atual é aplicada nessa linha com foco na detecção apenas da primeira onda e tem sido empregada
já há alguns anos para a localização de faltas nesse link HVDC do Madeira. Agora, a pergunta que motivou esse trabalho na época, então, falando até com os colegas da IA Madeira, foi o seguinte: tudo bem, vocês têm empregado essa versão aqui de localização de faltas por 2 terminais, é a fórmula que nós chamamos de fórmula clássica de 2 terminais. É uma fórmula que depende da sincronização dos dados, porque vai cruzar informações dos 2 terminais, e depende da velocidade de propagação da linha. E a pergunta que ficou foi: existe alguma possibilidade de melhoria nisso? E aí nós já conhecemos algumas soluções da literatura, por exemplo, que conseguem eliminar a dependência da sincronização de dados e também de ajustes em termos de parâmetros da linha para cálculo dessa velocidade de propagação. Então a resposta nessa época foi qual? Sim, é possível melhorar, mas desde que nós tenhamos acesso aos sinais brutos do sistema. Então, o que nós sabemos você consegue, na verdade, usando esses transitórios dos sensores, identificar as frentes de onda de interesse, inclusive transmitidas, mas a placa hoje aplicada lá não foi desenvolvida para esse fim, de identificação de ondas refletidas. Então nós queríamos basicamente ter um dispositivo que pudesse capturar essas formas de onda bruta, e a partir dessas medições brutas, desses T6, pudesse então trabalhar em mais detalhes. Então o que nós pensamos foi: beleza, nós precisamos então de um registrador capaz de não filtrar esses sinais já nas suas entradas analógicas e basicamente capturar em uma taxa de amostragem compatível com o que nós queremos aplicar, e aí depois a gente vai proceder com as análises cabíveis para a identificação das frentes de onda necessárias para o procedimento de localização de faltas. Então, à época, nós já conhecíamos o dispositivo, o CEL T400L, que depois acabou avançando para uma outra versão, o CEL 401L, mas à época, na Universidade de Brasília, que possui esses relés, nós decidimos então avaliar se ele poderia ser utilizado como registrador, visto que é um relé que opera com a taxa de amostragem de 1 MHz e tem tido bons resultados aí no âmbito da localização de faltas, exatamente porque permite que você tenha essa captura dos sinais brutos. Só que a pergunta que nós fizemos foi: o TC empregado suportará outras soluções? Tudo bem, temos o dispositivo registrador, mas o TC ele vai conseguir medir apropriadamente essas reflexões? Nós vamos poder ter controle do ganho dele, por exemplo? Eu vou conseguir dar o trigger na gravação desse evento? Então, essas foram questões que nós tentamos explicar aqui nesses estudos, tá? Então, basicamente, do ponto de vista dos testes realizados, a metodologia que nós seguimos, ela se baseou unicamente em ensaios laboratoriais, com um relé T400L disponível na Universidade de Brasília, e aproveitando também a infraestrutura de testes disponível no Laboratório de Proteção de Sistemas Elétricos da Universidade de Brasília, o LAPS. Então nós usamos um testador CEL T4287 para injeção de ondas viajantes no relé, e essas ondas, depois vocês vão entender, elas foram também de algum modo medidas pelo TC. Usamos também ali um gerador de sinais, vocês vão entender daqui a pouco o porquê que esse gerador de sinais foi utilizado, e também um osciloscópio, tá? Então foram 4 baterias de testes. O teste 1 foi voltado para a análise da sensibilidade do CEL T400L para trigger de gravação de registros. O teste 2 foi voltado para a análise da relação de transformação e definição do ganho para a detecção dessas ondas viajantes, usando o CEL T400L como registrador de eventos. O teste 3 se voltou para a representação de ondas viajantes consecutivas, ou seja, nós estressamos bastante ali o TC no sentido de injetar ondas muito próximas entre si para ver se ele daria conta de medir essas ondas. E, por fim, fizemos um teste de playback a partir de um modelo PSCAD disponibilizado pelo próprio IA Madeira. Então, o colega Diogo Totti executou simulações usando os modelos que a própria empresa usa nos seus estudos no dia a dia, e aí fizemos uma simulação para verificar se haveria de fato trigger de gravação. Então, passando aqui para o teste número 1, basicamente ele foi o teste de sensibilidade do relé CEL T400L para trigger de gravação. O que nós fizemos foi, com um gerador de sinais, nós criamos uma onda quadrada apenas para checar, né? Ou seja, nós variamos então essa amplitude dessas ondas quadradas para ver em qual momento você teria o trigger desse relé.
Então nós tínhamos o controle desse sinal por meio das medições em osciloscópio. Esses sinais eram levados também aqui para o céu T400L sob avaliação, e aí variamos a amplitude, né? Ou seja, a partir de um determinado momento, aquele degrau, ele gerava então um trigger e nós pudemos então identificar a sensibilidade do dispositivo para então garantir a gravação do evento. Essa é uma figura que ilustra um dos casos que nós simulamos, né, com diferentes amplitudes de degrau aqui nas fases, por exemplo. Mas, em resumo, o próprio relé ele tem filtros digitais que, quando recebem assim, injeções de degraus, como esse aqui, né, ele já converte esses degraus a partir desse filtro, que é o Differentiator Smoother, né, ou seja, o que a gente conhece como filtro DS. Né, então, ele já transforma esses degraus em respostas triangulares. E isso aqui pode ser usado também no trigger do evento, também conjuntamente com outras funcionalidades, mas aqui a gente avaliou exatamente essa amplitude desse sinal filtrado, que é usado bastante aqui nas funções baseadas em ondas viajantes do dispositivo. Né? O que nós verificamos é que esse dispositivo ele apresentou sensibilidade para esses ensaios realizados nessas condições, em um ambiente controlado, um disparo para 2,5 volts. Tá? E aqui nitidamente dá para ver que depois que o degrau sobe, né, ou seja, existe um trigger aqui, uma detecção por essa região, que depois se converte na amostra consecutiva. Na verdade, no ponto consecutivo de processamento do relé, né, que leva um pouquinho mais de tempo do que o 1 microsegundo de período de amostragem. Então, tão logo ele detecta que passou, ele conta esse período de processamento e aí logo muda o estado dessa word bit aqui, que basicamente é um word bit de detecção de ondas nos sinais de tensão. Então, a gente recebia essas medições de corrente que eram convertidas em tensão. Na verdade, o sinal de corrente representa o transitório de tensão, depois é convertido em tensão, era medido, então dava o trigger. Então, nós conseguimos verificar isso muito bem. O disparo acabou acontecendo ali por volta de 2,5 volts. Então, seguindo os testes, passamos para o teste número 2, que basicamente tratou ali da relação de transformação e definição de ganho para sensibilização de trigger. Então, basicamente, nós usamos aqui o gerador de pulsos, né, que emula aqui ondas viajantes. É um dispositivo que tem sido amplamente utilizado para comissionamento desse circuito de interligação com relés baseados na teoria de ondas viajantes, com funções baseadas na teoria de ondas viajantes. Né? E esse gerador de ondas aqui, ele basicamente consegue injetar ondas viajantes de corrente de 5 amperes, aproximadamente. Né? Então, esse era o relé sob avaliação. Então, nós fizemos uma ligação direta do gerador de pulsos até o relé e colocamos o TC aqui, medindo o que passava aqui, e também puxamos então a conexão para então medir o que esse TC estava pegando. Então, esse canal era basicamente usado para registro de medições via TC Bergós, e tinha um outro canal medindo exatamente o que era gerado. Então, a gente pôde então fazer uma comparação entre uma espécie de entrada e saída. Né? Para esse TC, pessoal, quando nós queremos mudar o ganho dele, basicamente nós trabalhamos com a mesma filosofia de um transformador. Então, você dá voltas no cabo onde você está medindo, em torno do TC, isso vai significar que você está mudando a relação de transformação. Então, você vai dando voltas aqui e você vai mudando então, esse ganho, e aí nós decidimos fazer a análise de vários casos. Né? Aqui nós consideramos a avaliação de casos com número de voltas de 1 até 7. Tá? Então, do ponto de vista dos resultados, quando nós juntamos a precisão do TC com o número de voltas e as escalas de medição aqui do programa que nós usamos para visualizar as formas de onda obtidas, né, esse ganho basicamente seguia uma relação que seria o número de voltas dividido por 10.000. Isso aqui é apenas para fins de visualização, a gente consegue então identificar, normalizar aqui para os ganhos, né, e checar se esses ganhos estão condizentes com o esperado. E o que a gente percebe é que, para o mesmo sinal, ao mudar o número de voltas, dá para notar, é nítido, que é basicamente uma mudança de escala de ganho mesmo. Ou seja, nos chamou muita atenção, nós injetamos 2 ondas consecutivas, e nos chamou muita atenção que essas formas de onda elas se mantiveram coerentes com o ganho em toda a vigência do sinal, né, em todo esse período aqui analisado. Mas aí surgiu uma outra pergunta. Será que na transição, ou seja, na hora que você injeta uma onda e logo depois aparece uma outra, será que você perde um pouco nesse ganho?
E aí o que nós fizemos? Fizemos uma relação de divisão entre entrada e saída para ver se o ganho se manteria linear. E foi o que nós identificamos, né? Ou seja, essas linhas aqui, elas basicamente refletem a coisa da relação entrada-saída, né? Ou saída-entrada, na verdade, ou seja, você consegue ter uma noção desse ganho durante essas relações aqui de variação dos transitórios nesse sinal. Então dá para ver que você tem retas, basicamente, exceto de algumas oscilações espúrias aqui, você tem basicamente retas, ou seja, você não tem um comprometimento desse ganho quando da ocorrência de ondas consecutivas e dos estudos que nós fizemos, o erro máximo dessa relação de transformação em relação ao que nós esperávamos, teoricamente, foi de 1,28% apenas, então muito bom. Uma outra análise que nós fizemos aqui foi, ao alterar o número de voltas, obviamente você muda o ganho. E aí, mudando o ganho, você vai amplificando o sinal medido por meio do TC. Então, com uma volta, nós não conseguimos sensibilizar o relé, também não conseguimos com 2 voltas, nem com 3 voltas, nem com 4 voltas. A partir de 5 voltas, nós conseguimos verificar a sensibilização do trigger do relé para a gravação do evento e percebemos que era exatamente quando aqueles sinais que chegavam no relé atingiam aquela sensibilidade lá de 2,5 volts identificada no teste anterior. Então isso foi bem bacana, porque então já saímos com a premissa que teríamos que dar algumas voltas ali no TC, no fio em torno do TC, para garantir um ganho suficiente para a trigger e deixar o sistema sensível aos eventos de interesse. Tá? Então, partindo para o teste 3, uma vez que nós já havíamos comprovado que o TC tinha um ganho controlável, que respeitava bastante a relação de voltas, e que era inclusive constante ali ao longo dos transitórios no sinal, e uma vez identificada também a sensibilidade do dispositivo que seria utilizado como registrador, o CEL T400L, nós passamos para a investigação, para uma checagem se esse TC seria capaz de reproduzir qualquer sequência de ondas. E o que nós fizemos foi, então, com o gerador de ondas, mudar as distâncias simuladas, porque aí o gerador de ondas ele acaba criando ondas mais próximas entre si ou mais distantes. E aí nós fomos desde uma falta, que seria uma falta a 5 km, até uma 90 km, exatamente para ver essas ondas se separando ou aproximando da primeira incidente. Lembrem que a primeira incidente hoje já é detectada pelo sistema que existe em campo, a gente queria saber se esse TC nos daria uma resposta satisfatória aqui a ponto de ver esses degraus consecutivos. Tá? Então nós pegamos sinais de entrada, sinais de saída e comparamos, checando o erro deles. E pasmem, foi um erro muito pequeno, a gente esperava até que fosse um erro maior, mas os erros foram menores que 0,07 amperes para as correntes medidas no TC. Então realmente foram erros muito satisfatórios e basicamente você vê que existem alguns pequenos picos de erro aqui quando as ondas chegam, mas eles não excedem o 0,07. Então são erros bem pequenos de fato, então também se mostrou bastante satisfatório para ondas consecutivas. Tá? Então, por fim, uma vez detectadas todas essas questões e esclarecidas todas essas questões, nós precisávamos tomar algum caso crítico do sistema, da linha HVDC de Madeira, da E-Madeira, né? Para checar se nós conseguiríamos, então, na prática, agora com uma simulação mais realística, gerar esse trigger, porque aí agora já estaria garantido que nós estaríamos aptos a dar um trigger no CEL T400L, capturando a forma de onda bruta medida pelos TCs Bergozzi, ou eventualmente, se você tiver um acesso, puxando ali outro ponto de medição, também poderia ter acesso. Então, garantindo um trigger, você criaria várias possibilidades. Como eu falei para vocês no início, a nossa perspectiva foi sempre considerar as medições do TC, apesar de que esse esquema abriria muita margem de análise. Né? Então, basicamente, nesse último teste, foi realizado um teste de playback. Fizemos ali aplicamos uma falta em um sistema modelado no PSCAD, uma falta a 5 km da subestação coletora Porto Velho, e medimos no outro lado da linha, que seria na estação lá de Araraquara. Certo? Então, é um dos casos mais críticos dentre os avaliados, e foram vários casos avaliados, e aqui a gente consegue ver exatamente o sinal que o relé enxergou, e aqui sendo dado o trigger de gravação do evento. Então, a nossa conclusão para esse teste 4 é que a gravação do registro também foi ativada com sucesso, e acabou demonstrando que esse esquema aqui, e trabalharia com
esses TCs que têm um custo relativamente baixo em relação aos sensores, né, das estações convensoras, seria satisfatório para a captura dos eventos. Tá? Então, volto a dizer, a nossa motivação foi, se eu não posso pegar a medição dos sensores, ou eu compro novos sensores, ou então a gente trabalha com alguma alternativa, alguma solução alternativa. Os sensores são muito caros, de fato, então esse TC acabou surgindo como uma excelente alternativa para essas medições, e assim foi feito, tanto que hoje a Emadeira acabou instalando esses dispositivos lá para aquisição de eventos, para registro de eventos. Tá? Então, fechando aqui nas considerações finais, nós podemos dizer com certeza que o funcionamento do TC do Ergóis foi satisfatório, tanto que, como eu falei, né, acabou que depois isso culminou na instalação do CEL T400L lá na linha HVDC da Emadeira, como a gente falou, como a gente propôs aqui nessa proposta de esquema. Então, houve uma sensibilidade também satisfatória do dispositivo registrador, então conseguimos gerar o trigger do evento, né, então isso é muito legal. O ganho e ajuste de ganho foram comprovados e testados com sucesso, então a gente já tinha um controle muito bem definido ali de quantas voltas que ia ter que trabalhar, qual era o limite de sensibilidade que nós teríamos, então isso tudo foi bem esclarecido no trabalho. E, por fim, os testes revelaram ser possível aplicações de soluções baseadas em TW, ou seja, em ondas viajantes, que dependam de ondas incidentes e também de ondas refletidas na falta ou transmitidas através da falta. Isso porque nós temos percebido que essa é uma tendência exatamente para tentar aprimorar os métodos que hoje se baseiam basicamente nas formulações clássicas, tal como verificado nos slides anteriores, né, que eu falei que hoje se aplica a metodologia de dois terminais clássicos. Né? Então, basicamente, a ideia seria agora capturar essas formas de onda brutas lá do TC, para então aplicar metodologias mais aprimoradas de detecção e localização de faltas. Tá? Então, a conclusão foi de fato que o aprimoramento no processo de localização de faltas de maneira não invasiva nas estações conversoras é possível, isso se concretizou, como eu já falei para vocês, e que a nossa expectativa é realmente, havendo a oportunidade em um futuro, conseguir contribuir para essa otimização dos processos de localização de faltas nesse tipo de linha, tal como a linha HVDC do Madeira. Tá? Bom, gente, então eu agradeço a atenção de todos vocês. Esse foi o artigo de número 2 da série de 3 artigos do Trabalhos no SNPTE que a gente está apresentando aqui no canal FL Professor. Se vocês querem ter mais informações sobre os meus trabalhos, vocês podem escanear esse QR Code, tá certo? E deixo aqui os meus agradecimentos aos parceiros da Emadeira. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.